No ano de 2020, o mundo parou, mas não foi apenas por causa de uma crise de saúde. Linhas de produção de automóveis silenciaram, lançamentos de smartphones foram adiados, o preço dos eletrônicos disparou. A causa raiz era um objeto menor que uma unha, o microchip. E no centro desta crise global estava o fantasma de um império caído. Uma empresa que já foi tão dominante que controlava mais de 80% do mercado de processadores. Uma empresa cujo slogan, Intel Inside, era uma promessa de poder e confiabilidade. A questão que assombra conselhos de administração e corredores de governos é simples e aterrorizante. Como a Intel, o titã indiscutível da América, perdeu a guerra pela tecnologia mais crucial da humanidade para a Ásia, esta não é uma história de declínio, é a história de uma queda livre. Para entender a profundidade da queda, precisamos lembrar a altura do seu auge. Fundada em 1968, a Intel não apenas criou o primeiro microprocessador comercial, ela criou o próprio motor da revolução digital. Nas décadas de 80 e 90, a aliança Intel com a Microsoft colocou a Intel no coração de quase todos os computadores pessoais do planeta. Seu sucesso foi construído sobre uma filosofia implacável, personificada pelo lendário C. e Andy Grove. Só os paranoicos sobrevivem. A Intel operava sob a ditadura da Lei de Moore, a profecia de seu cofundador, que previa a duplicação do número de transistores em um chip a cada 2 anos. A Intel não apenas seguia essa lei, ela a impunha ao mundo, em um ritmo de inovação e execução que esmagava qualquer concorrente que ousasse desafiá-la. O primeiro tremor, o primeiro sinal de que a fundação do império estava rachando, veio em 2007. Não foi um colapso financeiro, mas uma simples reunião. De um lado, Paul Otellini, CEO da Intel. Do outro, Steve Jobs, prestes a lançar um produto que mudaria o mundo, o iPhone. Jobs ofereceu à Intel a chance de fabricar o chip para seu novo dispositivo revolucionário. Otellini recusou. Ele não conseguia ver como a Apple poderia vender unidades suficientes para justificar o baixo preço que estavam dispostos a pagar por chip. Ele olhou para os números, para as projeções de vendas, e não viu o futuro. Ele viu apenas uma margem de lucro menor do que a Intel estava acostumada em seus processadores para PCs. Foi uma decisão lógica, baseada em dados. E foi possivelmente o maior erro estratégico na história da tecnologia moderna. A recusa em fabricar o chip do iPhone não foi um evento isolado. Foi um sintoma de uma doença corporativa mais profunda. A Intel estava viciada em altas margens de lucro. Seu modelo de negócios era focado em dominar os mercados de PCs e servidores, onde seus chips eram vendidos por centenas, até milhares de dólares cada. O mercado de chips para smartphones era um jogo de volume e baixo custo, um mundo de centavos e margens apertadas. Para a gestão da Intel, era um passo para trás, uma distração do negócio principal. Eles subestimaram completamente a escala da revolução móvel. Eles não entenderam que o futuro da computação não estava mais em uma mesa de escritório, mas no bolso de bilhões de pessoas. Enquanto a Intel protegia seu castelo lucrativo, um novo universo digital estava sendo construído do lado de fora, e a Intel não forneceria os tijolos. As consequências foram sísmicas. A Apple, rejeitada pela Intel, recorreu a Samsung e, mais tarde, a uma empresa taiwanesa, relativamente desconhecida na época, chamada TSMC. O iPhone se tornou um sucesso estrondoso, dando início a uma era de computação móvel que deixou a Intel para trás. De repente, o mercado de PCs, o domínio da Intel, começou a estagnar. O crescimento estava nos smartphones e tablets, um mercado multibilionário do qual a Intel estava efetivamente excluída. Eles tentaram entrar na festa tardiamente, gastando bilhões em processadores móveis que ninguém queria, queimando dinheiro em uma tentativa desesperada de recuperar o tempo perdido. Mas o trem já havia partido da estação. O erro de Paul Otellini não foi apenas perder um cliente, foi entregar a chave do futuro para seus futuros executores. Para entender o próximo erro fatal, precisamos falar sobre o modelo de negócios da Intel. A empresa era uma IDM, ou fabricante de dispositivos integrados. Isso significa que ela projetava e fabricava seus próprios chips. Por décadas, essa foi sua maior força. Suas fábricas, ou fabs, eram as mais avançadas do mundo. O controle total do processo, do projeto à produção, permitia uma otimização que ninguém conseguia igualar. A Intel via seu processo de fabricação como uma arma secreta, uma propriedade intelectual tão valiosa que se recusava a fabricar chips para outras empresas. Era um jardim murado, um ecossistema fechado. Essa integração vertical gerou lucros imensos e criou barreiras de entrada intransponíveis. Mas essa mesma força, essa fortaleza de silício, logo se tornaria sua prisão. Enquanto a Intel se orgulhava de seu modelo fechado, um homem em Taiwan estava construindo o exato oposto. Morris Chang, um veterano da Texas Instruments, fundou a TSMC, a companhia de manufatura de semicondutores de Taiwan, em 1987. Sua ideia era radicalmente diferente. A TSMC não projetaria seus próprios chips.
Em vez disso, seria uma foundry pura, uma fábrica de aluguel para qualquer empresa que quisesse produzir seus projetos. A TSMC não competia com seus clientes, ela os capacitava. Empresas como Nvidia, Qualcomm e, eventualmente, a Apple não precisavam mais gastar bilhões para construir suas próprias fábricas. Elas podiam focar no que faziam de melhor, o design, e deixar a fabricação para um parceiro especializado e confiável. Era um modelo de negócios aberto, colaborativo e incrivelmente escalável. O modelo de foundry da TSMC lentamente redesenhou o mapa da indústria de tecnologia. A cada ano, mais e mais empresas fabless, sem fábrica, surgiam, impulsionadas pela capacidade de produção da TSMC. A AMD, a eterna rival da Intel, tomou a decisão ousada em 2009 de se separar de suas fábricas e se tornar uma cliente da TSMC. Livre do imenso custo de manter a manufatura de ponta, a AMD pôde focar todos os seus recursos em projetar processadores que pudessem competir e, eventualmente, superar os da Intel. A Intel, presa em seu próprio jardim murado, agora enfrentava não apenas um concorrente, mas um ecossistema inteiro de inovação, com a TSMC no centro, fabricando os chips para todos os seus inimigos. A fortaleza da Intel havia se tornado um alvo. A arrogância da Intel em seu modelo de negócios foi igualada apenas pela sua arrogância em sua capacidade de execução. A lei de Moore exigia um encolhimento constante dos transistores. A indústria mede esse progresso em nanômetros. Por anos, a Intel liderou essa corrida, mas então, por volta de 2014, algo começou a dar terrivelmente errado. O processo de produção de 14 nanômetros, que deveria ser uma transição suave, sofreu atrasos significativos. Foi o primeiro sinal de que a máquina de execução impecável da Intel estava começando a se falhar. Inicialmente, o mercado ignorou, afinal, era a Intel. Eles sempre davam um jeito, mas o problema era mais profundo do que qualquer um imaginava. A complacência havia se instalado. Os desafios físicos de encolher átomos estavam se tornando imensos, e a Intel não estava mais à altura da tarefa. Se o processo de 14 nanômetros foi um tropeço, o de 10 nanômetros foi um desastre completo. Previsto para ser lançado em 2016, ele só chegou ao mercado em volumes significativos em 2019, com um desempenho decepcionante. 3 anos de atraso. No mundo acelerado dos semicondutores, isso é uma eternidade. A empresa que escreveu a lei de Moore não conseguia mais segui-la. A Intel havia apostado em uma tecnologia de fabricação excessivamente ambiciosa e falhou espetacularmente em sua implementação. Engenheiros lutavam em um pesadelo técnico, tentando consertar um processo fundamentalmente quebrado. Enquanto isso, o mundo da tecnologia avançava, impulsionado pelos chips de seus rivais. A liderança tecnológica da Intel, antes incontestável, estava evaporando em tempo real. O que exatamente significa nanômetro? Imagine que você está tentando desenhar um mapa de uma cidade imensa em um grão de areia. Os nanômetros são a espessura da caneta que você usa para desenhar as ruas e os prédios. Quanto menor o número de nanômetros, mais fina é a sua caneta, e mais ruas e prédios você consegue colocar no mesmo grão de areia. Em um chip, isso significa mais transistores. Mais transistores significam mais poder de processamento e maior eficiência energética. Por décadas, a Intel teve a caneta mais fina do mundo, mas quando eles ficaram presos em 10 nanômetros, seus concorrentes, a TSMC e a Samsung, apareceram com canetas de 7 e até 5 nanômetros. De repente, os mapas deles eram muito mais detalhados, suas cidades muito mais poderosas. A Intel, pela primeira vez, estava tecnologicamente atrasada. Enquanto a Intel tropeçava em seus próprios laboratórios, a TSMC e a Samsung executavam com uma precisão implacável. Elas investiram centenas de bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento e na construção das fábricas mais avançadas do planeta. Elas dominaram a complexa tecnologia de litografia ultravioleta extrema, ou EUV, a chave para fabricar chips abaixo de 7 nanômetros, algo que a Intel demorou a adotar. Em 2020, a Apple lançou seus revolucionários chips M1, projetados pela Apple e fabricados pela TSMC, em seu processo de 5 nanômetros. Eles eram mais rápidos e eficientes do que qualquer coisa que a Intel pudesse oferecer para laptops. A humilhação foi completa. O antigo rei da tecnologia agora olhava para cima, para os novos mestres da manufatura que haviam roubado sua coroa. A ascensão da T. Esse MC é a história da visão de um homem. Morris Chang construiu a T. Esse MC com base em confiança e neutralidade. Ele convenceu o mundo de que sua empresa nunca competiria com seus clientes, tornando-se uma espécie de Suíça da fabricação de chips. Essa confiança permitiu que empresas rivais como Apple e Qualcomm, ou Nvidia e a AMD, usassem a mesma fábrica sem medo. A TSMC acumulou uma base de clientes diversificada, o que lhe permitiu investir em tecnologia de ponta em uma escala que ninguém, nem mesmo a Intel, conseguia igualar.
Cada dólar que a Nvidia gastava na TSMC ajudava a financiar a tecnologia que a AMD usaria, e vice-versa. Esse efeito de rede tornou a TSMC não apenas uma empresa, mas o epicentro de toda a indústria de semicondutores. O sucesso da TSMC também teve profundas implicações geopolíticas. Com mais de 50% do mercado global de fabricação de chips por encomenda e mais de 90% dos chips mais avançados, a TSMC se tornou a empresa mais estrategicamente importante do mundo. Taiwan, a ilha autônoma que a China reivindica como sua, agora possui o que é chamado de escudo de silício. A dependência global da TSMC é tão grande que uma invasão chinesa a Taiwan não apenas paralisaria a economia global, mas poderia desencadear um conflito de proporções inimagináveis. Uma única empresa de chips se tornou o ponto de equilíbrio do poder mundial, uma consequência direta da falha da Intel em manter sua liderança. O outro gigante que se ergueu das cinzas da Intel foi a Samsung. O conglomerado sul-coreano, ou Chaebol, opera com uma vantagem única. É um gigante diversificado que fabrica de tudo, de smartphones a navios. A divisão de semicondutores da Samsung se beneficiou do imenso capital e do apoio inabalável do governo sul-coreano. Eles foram capazes de investir agressivamente em novas tecnologias, competindo de igual para igual com a TSMC. Ao contrário da Intel, que se concentrava quase exclusivamente em CPUs, a Samsung dominava o mercado de chips de memória e usou essa expertise para se expandir para a fabricação de processadores. A ascensão da Samsung e da TSMC representa uma mudança fundamental. O centro de gravidade da fabricação de tecnologia avançada havia se deslocado decisivamente da América para a Ásia. As falhas da Intel não foram apenas tecnológicas, foram culturais. Sob Andy Grove, a empresa era dirigida por engenheiros com uma mentalidade de confronto. As reuniões eram brutais, as melhores ideias venciam, independentemente de quem as propunha. Mas nas décadas seguintes, essa cultura foi corroída. O poder se deslocou dos engenheiros para os gerentes financeiros. A empresa se tornou mais burocrática, avessa ao risco e focada em metas financeiras de curto prazo. CEOs com formação em finanças e não em engenharia tomaram decisões que priorizavam a otimização de custos em detrimento da inovação ousada. A paranoia que tornou a Intel excelente foi substituída pela complacência. Eles começaram a acreditar em sua própria propaganda, a pensar que eram invencíveis. A manifestação mais clara dessa mudança cultural foi a obsessão da empresa com recompras de ações. Entre 2011 e 2019, a Intel gastou mais de 70 bilhões de dólares recomprando suas próprias ações. Esse dinheiro, em vez de ser reinvestido em pesquisa e desenvolvimento ou em novas fábricas revolucionárias, foi usado para inflar artificialmente o preço das ações e recompensar os acionistas. Enquanto a TSMC e a Samsung investiam quantias recordes para construir o futuro, a Intel estava, essencialmente, pagando a si mesma pelo seu sucesso passado. Foi uma decisão financeiramente prudente no curto prazo e estrategicamente suicida no longo prazo. A empresa estava liquidando suas joias da coroa para manter a aparência de prosperidade. Com os problemas de fabricação se acumulando e a cultura estagnando, o inevitável aconteceu. Os melhores talentos começaram a ir embora. Engenheiros brilhantes frustrados com a burocracia e a falta de progresso deixaram a Intel para se juntar a rivais como Apple, Nvidia e AMD, onde a inovação estava acontecendo. Um dos exemplos mais notáveis foi Jim Keller, uma lenda do design de chips que teve passagens pela AMD e Apple. Ele se juntou à Intel em 2018 para ajudar a consertar a bagunça, mas saiu apenas 2 anos depois, citando razões pessoais. A perda de talentos-chave acelerou o declínio, criando um ciclo vicioso. Com menos engenheiros de ponta, os problemas se tornavam mais difíceis de resolver, o que, por sua vez, levava mais engenheiros a sair. O cérebro da Intel estava sendo drenado. O mundo sentiu as consequências diretas do colapso da Intel em 2020. A pandemia aumentou a demanda por eletrônicos, exatamente quando a capacidade de produção de chips estava no limite. Como a Intel não conseguia mais fornecer chips suficientes e de ponta, a pressão sobre a TSMC e a Samsung se tornou insustentável. A famosa crise dos chips começou. Fabricantes de automóveis que usam chips menos avançados foram os primeiros a sofrer, pois as fábricas priorizaram clientes de alta margem, como a Apple. O resultado foi uma perda de produção de centenas de bilhões de dólares. A fragilidade da cadeia de suprimentos global foi exposta de forma brutal. O mundo percebeu que sua economia inteira dependia de algumas poucas fábricas localizadas em uma das regiões mais politicamente voláteis do planeta. A crise dos chips foi um chamado de despertar para os governos ocidentais, especialmente o dos Estados Unidos. Eles perceberam que haviam terceirizado a produção da tecnologia mais fundamental do século XXI. Era uma crise de segurança nacional. O que aconteceria se a China invadisse Taiwan e assumisse o controle da TSMC?
o que aconteceria se as cadeias de suprimentos fossem cortadas por um conflito. Em resposta, os EUA lançaram o CHIPS Act, um programa de 52 bilhões de dólares para subsidiar a construção de fábricas de chips em solo americano. A Intel, ironicamente, tornou-se uma das maiores beneficiárias. O governo americano agora está pagando bilhões para que a empresa que perdeu a liderança tente desesperadamente recuperá-la. Hoje, o campo de batalha é ainda mais complexo. A ascensão da arquitetura ARM, que domina os smartphones, está agora desafiando a Intel em PCs e servidores, com empresas como a Apple e a Amazon projetando seus próprios chips de alta performance. E na área mais importante para o futuro, a inteligência artificial, a NVIDIA é a rainha indiscutível. Seus processadores gráficos, ou GPUs, são o motor da revolução da IA, e onde a NVIDIA fabrica seus chips de ponta, na TSMC. A Intel não está apenas competindo contra a AMD, está competindo contra a Apple, a NVIDIA, a Qualcomm, a Amazon e todo um ecossistema global de inovação que ela mesma ajudou a criar ao fechar suas portas e tropeçar em sua própria execução. A Intel, sob o comando de um novo CEO, Pat Gelsinger, um engenheiro da velha guarda, está tentando uma reviravolta histórica. O plano chamado IDM 2.0 é ambicioso. Gastar mais de 100 bilhões de dólares para construir novas fábricas nos EUA e na Europa, recuperar a liderança em manufatura e, em uma reviravolta irônica, abrir suas fábricas para outros designers de chips, tornando-se uma foundry para competir diretamente com a TSMC. É uma aposta desesperada, uma tentativa de desfazer uma década de erros em poucos anos. É a última batalha de um império caído, lutando não apenas por sua sobrevivência, mas pela alma da supremacia tecnológica americana. A questão é, não é tarde demais? A queda da Intel é mais do que a história de uma empresa. É uma parábola sobre a arrogância, a complacência e o perigo de acreditar que o sucesso de ontem garante o domínio de amanhã. É a história de como o poder tecnológico, e com ele o poder econômico e geopolítico, migrou silenciosamente do Vale do Silício para os centros de manufatura da Ásia. A aposta de 100 bilhões de dólares de Pat Gelsinger para reconstruir a Intel é uma das maiores reviravoltas corporativas já tentadas. Se ele conseguir, será a prova da resiliência americana. Se falhar, solidificará um futuro onde as regras da era digital são escritas em Taipei e Seul, não em Santa Clara. O mundo está observando. A guerra dos chips está longe de terminar, mas suas linhas de frente foram permanentemente redesenhadas. E você, acredita que a Intel pode reconquistar sua coroa? Ou o futuro da tecnologia será permanentemente escrito na Ásia? Deixe sua opinião nos comentários.